Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Só que faltava isso. Vê se vocês estão me ouvindo legal, que parece que está travado o trem. Aqui está normal. Tá normal, né? Então vamos lá. Tratamento, né? Aqui também. Por enquanto tá normal, professor. Parece que eu falo o negócio travando, sei lá. Tratamento para pneumonia, então a gente tem aí o antibiótico terapia, é de acordo com o médico, é ele que vai prescrever a quantidade, a dosagem, quanto em quanto tempo, tá? Os sintomáticos, né? Caso tenha dor, febre. A fisioterapia, né? É mais utilizada muitas das vezes para os idosos também e as crianças, quando elas não conseguem expelir, né? Quando elas não conseguem colocar para fora, então é realizado. Quando o paciente, muitas das vezes, ele está com uma pneumonia, né, grave, que acaba utilizando o dreno de tórax, né, então ele também entra aí com uma fisioterapia respiratória, porque ele não pode fazer nenhum tipo de esforço, né, estímulo. Então, a fisioterapia respiratória, ela vem também para poder facilitar, né, a expulsorização dessas secreções. Quando o paciente, muitas das vezes, está entubado, existe um sistemazinho que ele é chamado de traquequé, que é um dispositivozinho que você aperta, né, tá no tubo e sai aquela secreção. Vocês também vão ver e sai um pouquinho mais à frente lá em assistência a paciente grave. Oxigenoterapia. O que é oxigenoterapia mesmo, gente? Um minuto de silêncio, Jesus vai tocar. É a oferta de oxigênio. É a oferta. Que tipo de oferta é essa? De que forma eu posso estar ofertando a oxigenoterapia, Juliana? Catéter, traqueostomia. Tá, nós temos dois. Óculos. Sim, nós temos. Quem eu classifico quem? Vamos dizer assim. Então, já que eu tenho uma traqueostomia, ela é o quê? Se eu tenho se eu utilizo da máscara, Invasiva. é invasiva e Não invasiva. não invasiva, tá? Até quantos litros mesmo que eu posso estar ofertando para o meu paciente, que eu tenho como respaldo, nós, profissionais... 3 litros por minuto. Eu achava que era 6, professora. Não, é 3 litros por minuto. Depende, né? Se tiver Nunca mais esqueço disso. Nunca mais, Ju? Nunca mais esqueço disso. Até 3 litros, tá? Quem vai aumentar, né, a porcentagem, né, que a gente sabe que porcentagem é através de uma intubação, né, que entra como ventilação mecânica, a não invasiva, que é através de cateteróculos, né, que é através de máscara. Então, quem vai determinar quantos litros é o médico, tá? É ele que determina. E a hidratação. Se esse paciente ele não está se alimentando, se ele está dentro de uma unidade hospitalar, ele automaticamente entra aí com uma hidratação endovenosa, né? Que é através do acesso venoso periférico. Cuidados de enfermagem. Repouso relativo, né? Para ele poder ele não pode fazer muito esforço, então esse repouso a gente precisa ser preservado. Manter o ambiente arejado e tranquilo. Aferir sinais vitais, que vocês sabem quando eu falo de sinais vitais, vocês sabem em que eu penso, né? Em que é para estar sendo realizado. Cuidados com a oxigenoterapia. Falhou aqui, professora. A professora falhou, não consegui ouvir nada. Eu realmente coloquei no mudo, gente. Ah, tá. Ah, tá, né? Olha, semana é padecer no paraíso. Só tô tentando achar paraíso. A gente não ia ouvir nunca. E eu crente que era matéria. Então, vamos lá. Deve ter sido um berro com o bichinho, tadinho. Tadinho, né? Mais nada. Então, vamos lá. Quando eu falo em aferir sinais vitais, em que eu penso mesmo?
É isso aí. Respiração, pressão, pulso, temperatura. Isso aí, show do milhão, tá? Cuidados com a oxigenoterapia é aquilo e a forma que o médico ele vai determinar que seja ofertado, quantidade, né, que é litros ou porcentagem, é o médico que vai determinar. A gente precisa seguir isso certinho. Cuidados, administração de medicamentos, então é o médico que vai prescrever, então a gente vai estar administrando as medicações. Mudança de decúbito, o que é isso? É mudar o paciente de Mudar a posição. posição do paciente. Até De de 2 quanto em 2 horas, não é isso? Isso. A Cleide não deixou nem eu terminar de fazer a pergunta, né? O ideal aí Tá realmente... vendo? Sinal de que eu prestei atenção na sua aula. Graças a Deus. Afiada. Não presta não pra ver, senão vai bugar tudo. Eu sou doida? Sou nada? Mudança de decúbito, né? A cada 2 horas. Elevar a cabeceira do leito. Qual é a finalidade? A gente tem que deixar pelo menos de 30 a 45 a 90 graus. Por que isso? Para evitar dele se Para engajar. ele não broncoaspirar. Com a saliva, isso. Essa palavra aí. Isso, Cleide. Isso, Juliana. Cleide, é isso aí. É broncoaspiração, tá? Estava tentando lembrar a palavra. A professora aí não saiu, eu dei minha explicação. Meia resposta. Mas valeu. Valeu, tá? Lembrando, né, quando ele se tem, né, um acúmulo de secreção, eu não posso deixar meu paciente com a cabeça a zero, por conta, né, do acúmulo de secreções, então pode levar ele a uma broncoaspiração. Lembrando que a cabeceira ela precisa estar sempre elevada de 30 a 45, né? Vamos botar de 30 a 90 graus. O importante é manter sempre a traqueia dele, caso ele não esteja com o tubo, manter sempre a hiperextensão, né? Que é da traqueia. Ele já está com o pulmão comprometido, quando ele fica deitado todo tortinho, né? Aquilo ali vai dificultar a troca gasosa desse paciente. Então, a importância também é manter sempre a cabeceira elevada. Vai manter a traqueia dele o quê? Hiperestendida, né? Lembrando que ele não pode ficar com o cabeceiro, né, dobradinho o pescoço, porque senão vai dificultar aí essa troca gasosa, tá? É onde a gente tem aí, né, uma complicação que é a troca gasosa prejudicada, tá? Auxiliar no cuidado da higiene, tá? Observar e comunicar e anotar a aceitação da alimentação e hidratação, e proceder à aspiração das vias aéreas, tá? Vias aéreas superiores. Então, isso aqui a gente utiliza mais em criança, né? Como ela não consegue expelir, não consegue colocar para fora, então, quando ela acaba tendo essa dificuldade respiratória, ela não estando entubada, a gente aspira as vias aéreas dessa criança, tá bom? O adulto, né, geralmente está com uma traqueostomia ou está com um tubo, então a gente vai ali e aspira, tá? Sistema cardiovascular. Alguma dúvida em pneumonia? Não. Não, tranquilo. Tranquilo. Sinais e sintomas de pneumonia. Hipertermia. Tosse, febre, hipertermia, dor torácica. Tosse, febre, prostração. Mas o que seria uma pneumonia mesmo? Ela é uma o quê? É um acúmulo de secreção Acúmulo nos de brônquios? secreções. Sim, mas a pneumonia, ela é uma nananã. Inflamação? Infecção. Infecção, não é inflamação, é uma infecção ocasionada, né? Que ela muitas das vezes pode ser através de fungos, vírus e bactérias. A bactéria ela é muito mais grave, é o que pode piorar o quadro desse paciente, tá? Foi? Foi. Sistema cardiovascular. O coração é um órgão muscular, isso aí vocês já aprenderam lá em anatomia, tá? Eu, como sempre, dou sempre uma voltadinha, né? Para quem aí esqueceu, né? Tem aí o negócio, aquelas coisas todas, então eu acabo voltando, explicando um pouquinho mais sobre isso. É um órgão musculoso oco, envolto, né? Por um saco cheio de líquido chamado pericárdio,
localizado no interior da cavidade torácica, né? Sua função é bombear sangue oxigenado, né, que é arterial, proveniente dos pulmões para todo o corpo, direcionando o sangue desoxigenado, que a gente trata ele como venoso. Quando eu falo de artéria, que cor é o meu sangue? Além de ser vermelho. Óbvio que não existe sangue azul. Vermelho vivo. Vermelho vivo. Boa. E o venoso, qual é a coloração dele? Escuro. Vermelho escuro. Que ele acaba retornando, né, o coração até os pulmões, onde ele deve ser enriquecido com oxigênio novamente. Podemos dizer que o coração é completo, pois é um órgão muscular, uma glândula e um órgão neural. Internamente é constituído por cavidades, né, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Entendemos que aqui, então, né, que o sangue que circula do lado direito não é o mesmo que circula do lado esquerdo. Por quê? Porque um é enriquecido com oxigênio, o outro não. Exatamente isso. Um está oxigenado, o outro não está. Boa, né? Então, aonde passa um, não passa o outro. É como se a gente estivesse falando, né, de clínica cirúrgica, né? A gente pega lá a central de material de esterilização, aonde o seu sistema ele é o quê? Unidirecional. Aonde passa os materiais contaminados, não passa os materiais estéreo, tá? E o nosso coração é a mesma coisa, tá? Onde passa o oxigenado, não passa o desoxigenado, tá? Monitorização cardíaca. Os monitores podem ser extremamente úteis quando bem ajustados e quando suas informações são bem aproveitadas pelo observador. Portanto, devemos observar e ajustar os eletrodos. Os eletrodos são isso aqui, tá? Esses eletrodos aqui, ó, vai depender do fabricante, tá? No finalzinho dele, é como se fosse um negocinho de celular, né? Mas só que ele é menor. Deixa eu pegar o carimbo, que é melhor. Aonde eu tenho ali, né? Tem as saídas de fios, que são 5. E aqui tem, tipo, desenhado um corpinho, né? Do homem. Então, as cores que representam, eles precisam estar na ordem certa, tá? Geralmente, a gente coloca Flamengo, sinto muito aí, tá? Flamengo e Brasil, tá? Vermelho, preto, amarelo, verde e o branco no meio, tá? Então, esse aqui a gente acaba utilizando como universal, mas vai depender do fabricante, porque às vezes tem uns que tem esses encaixezinhos marrom, tá? Branco, preto, marrom, verde, vermelho, tá? Então, o que a gente mais utiliza são esses dois, então a gente tem que tomar cuidado. Lá no finalzinho, no final onde sai, ali vem dizendo qual é a colocação. Só para vocês não esquecerem, né? Bizu para a vida. Se vocês colocarem um desses eletrodos errado, não vai ter a leitura, tá? Onde está marcando aqui 80, ó, os batimentos aqui. Não vai ter a leitura. Então, é só vocês sinalizarem, tá? Do seu lado esquerdo, de frente para o paciente, Flamengo. Do lado direito, de frente para o paciente, Brasil, Flamengo e Brasil. No meio, você coloca o branco, tá? Essas derivações vocês vão ver lá em assistência paciente grave também, tá? Portanto, devemos observar os ajustes dos eletrodos, conexões do cabo, ajuste das derivações, ausências e interferências, ajuste da imagem, né? O ajuste adequado dos alarmes para cada paciente e notificar qualquer alteração elétrica ao responsável. Então, esse monitor aqui, ele é primordial dentro de uma unidade hospitalar quando o paciente está monitorizado. Então, é ele que fica com aquele barulho o tempo todo. Pi, 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 e fica na tua cabeça ali, ó. O tempo todo. Tu vai embora, tu continua ouvindo aí esse monitor para sempre. E quando se tem alguma alteração, ele automaticamente ele vai alarmar, né? O som dele vai ser muito mais alto e constante. Então, aqui ele vai dar, né? Os batimentos cardíacos, pulso, tá? O nível de oxigenação, que é a saturação, a pressão, então a frequência, né? Por conta do oxímetro, então, ó, a gente tem a frequência, nós temos a pressão, nós temos aí os batimentos, tudo direitinho, tá? Então, esse aparelhinho é literalmente de salva-vida, tá? Bom, dentro do meu sistema cardiovascular, né? O que pode ter aí como doença? Uma delas... Professor?
Oi. Só uma perguntinha, não sei se tem alguma coisa a ver, mas essa pressão que marca aí seria sístole ou diástole? Sístole, 126, diástole, 83. Só que a gente Tá, eu estava vendo errado. Tá. Só que a gente vai ler de uma forma, 12 por 8, tá? Então, ó, sístole, 12 por 8, tá bom? Entendi. Porque eu estava vendo buraco errado. Que história é essa, Elisa? Meu Deus. Pegou mal. Nem aqui tem Muito isso, mal, né? muito Pegou mal. Não, foi o lugar errado. É porque ele ainda está Entenderam pensando errado. na aula de segunda-feira. Saúde da mulher, né? Deixa quieto. Eu acho que ele tentou, deixa eu defender, eu acho que ele tentou ver aqui, ó, 80 por 98. Foi isso, Eliezer? Foi. Aí eu não entendi nada, tava meio esquisito, né? Não, mas é aqui embaixo, ó, tá? Aí eu vi no lugar. Isso, Eliezer, lugar, tá? Não é por onde a Isso, criança lugar. nasce. Buraco ficou bem estranho. Obrigada, Cleide. Então, ó, uma dessas doenças que podem ocorrer é a cardiopatia, né? A cardiopatia é uma designação genética, né? A cardiopatia ela pode ser diagnosticada também intrauterino, que é através da ultrassonografia morfológica, onde a gente consegue identificar que o paciente ele pode ter alguma doença relacionada, né, com o coração. Todas as patologias acometem aí ao coração. Então, uma delas, né, é o que a gente mais costuma ver aí. Abaixo veremos algumas principais cardiopatias. Então, nós temos aí a hipertensão arterial sistêmica, é a elevação dos níveis da pressão arterial, mesmo em estado em repouso. Preocupante quando a diástole, né, diástole, né, está igual ou menor que 110. Apresenta-se com uma patologia no início lento que poderá levar às várias complicações. Doenças para o qual a cura é desconhecida, lembrando que ela tem tratamento, ela não tem cura, tá? É uma doença genética, tá? Você acaba aí pegando, é transferido de pai para filho, mas com bom prognóstico da manutenção. A partir do momento que você faz a manutenção, né, que você faz o seu tratamento corretamente, né, é raro o paciente ele ter picos hipertensivos. Então, se ele já tem uma cardiopatia, né, vamos botar uma cardiopatia, e ele não faz uso, né, vai vir doenças associadas, né, que ele pode ter uma placa de ateroma, tá? Ele pode, que essa placa, ela pode se desprender, onde pode ter um AVC aí hemorrágico, né? A gente pode tirar aí o Louro José, né, que é o Tom Veiga, se não me engano, Tom alguma coisa, né? Ele acabou tendo como um aneurisma, né, onde teve o rompimento dos vasos. Pode ser associado a algum estresse ou não, pode ser associado, né, a alguma medicação que ele não fez uso, que ele deveria ter feito uso aí. Então, a pressão arterial ela vai trazer muito danos ao paciente. Foi falado, se eu não me engano, com vocês. Deixa eu lembrar qual matéria que eu dei que eu falei de pressão arterial. Qual matéria que eu dei que eu falei de pressão arterial, gente? Fundamentos? Fundamentos? Foi fundamentos, já. Foi fundamentos. Então, só para recapitular, né, o Ministério da Saúde ele determina que o valor da pressão normal seria o que mesmo? Qual o valor? 12 por 8. 12 por 8 é o valor normal, mas que isso poderia estar mudando, né, a 130, né, por 90, por conta, né, a gente pode dizer que é o estado epidemiológico da população, né, por ter mais pessoas hipertensas, mas elas se sentirem bem com esse valor aí, então ele está querendo ajustar para 120, né, 130 por 90, mas ainda não tem nada decretado, por enquanto permanece 120 por 80, tá? Quais são os tipos mesmo de hipertensão que eu tenho? As terminologias? Então, vamos lá, vou facilitar a vida de vocês. Quando eu tenho uma pressão 140 por 80, qual é a terminologia? Já esqueci tudo. Puta que pariu, eu não acredito nisso. Aula de professor de fundamentos. Se eu acabei de dizer para vocês que o Ministério da Saúde ele determina que 120 por 80
É normal, se eu tenho uma pressão 140, essa pressão ela é o quê? Pressão alta. Terminologia. Tá, terminologia. Então, mas a terminologia Então, a terminologia que eu não lembro. É diástole. Diástole. Hipertenso? Professora. Hipertensão. Hipertensão. Ah, professora. Ah, tá. Eu professora. achei que era outra coisa. Ah, eu vou escrever lá na prova de Eu achei que era outra coisa. Eu achei que Eu não hipertensão entendi era a quando a pergunta, pessoa senão eu tinha tinha sempre a respondido. pressão alta. Porque sim, hipertensão, a pessoa tem pressão alta. Eu achei que tinha outros nomes para, assim, dependendo da pressão, do nível da pressão. Quando é de vez em quando. Gente, olha aqui, ó. Foca aqui Quando a na pressão titia. tá muito longe uma da outra. Então, Eu pensei Cailânia, algo do tipo. quando ela tá uma longe da outra, eu trato ela. Qual é a terminologia? Não sei, professora, eu sei disso, mas eu não lembro a terminologia. Todo mundo tá assim. Professora, não fica vesga, misericórdia. Gente, eu vou pegar essa professora de fundamento. Desculpa. Presta atenção. Professora, é muita coisa. É, gente, muita coisa. Imagine para mim, né? O laboratório tá chegando, tá? Vocês se orientem. Se orientem, já tô avisando logo. Olha, Eu vou perdi fazer até- uma tabelinha com os nomes e vou deixar Eu também. toda Me colada manda, no caderno. Perdi até o Porque rebolado a professora agora. vai matar a gente. Vamos lá. Quando eu tenho uma pressão, vou até melhorar, 140 por 110. Não, mentira, 110 não. Por 90 mesmo. Esse paciente, ele é o quê? Ele é um Hipertenso. Hipertenso. hipotenso, gente. Eu vou arrebentar vocês. Hipertenso é pressão baixa. Hipertenso. É baixo, né? Hipertenso. Quando Não, eu tenho 14 por 14, Tá, 140 Não, não é 11. por 90, não. 14 por É 90 é hipertenso. hipertenso, gente. Hipertenso. Hipertenso, caralho. Então, vamos lá. Se eu tenho uma pressão 110 por 60. Hipotenso. Tá normal. Normal Hipotenso. cacete. Normal é 120 por 80. Professora, mas a minha pressão é essa. Gente, Minha mas pressão é 10 11. 11. Vamos lá, deixa eu explicar, Letícia. O Ministério da Saúde, ele determina que 120 por 80 é normal, normotensão. Quando o paciente está acima de 13... Normotensão, a terminologia. Normal. Estou escrevendo, professora. Pode Mas escrever. normotensão. Gente, está até gravando. Quando o paciente está com 13, ele é hipertenso. Quando ele está com 10, Sua cama. ele é hipotenso. Quando a pressão ela está muito distante uma da outra, 160 por 60, ele está com uma pressão divergente. Ah, sabia. Sabia nada. Para de graça. Ah, entendi. Você entendeu agora. Entendi, então. Isso, entendeu. Porque eu tô aqui meia hora tentando explicar. Kailane, quando eu tenho uma pressão... Pô, gente, aí vocês acabam com a minha vida, né? Quando eu tenho uma pressão, o paciente ele apresenta uma pressão 110 por 90, Kailane, ele tá o quê? Hipotenso. Puta que... Hipotenso. Ah, eu sei. Fala, Juliana! Convergente. 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 Entendeu, Kailane? Porque Aqui tá do- pertinho uma da outra, né? Tá Gente. Né? Quando está muito distante, a sístole da diástole é divergente. Quando está próximo, convergente. Quando a sístole está alta, ele é hipertenso. Quando está 120, é normotenso. E quando está 110, 110 por 50. 10 por 5. Hipotenso. Graças a Deus, Senhor Jesus da glória. Muito obrigada, Senhor. Agora é O meu é 9 por 6. Vou ficar de pé. Clareou, professora. Clareou, Clareou. né? Clareou. Ui, adoro. Vambora. Era só falta de uma Marca pequena o pagodinho. risada. É isso.
É o quê? Eu vou assistir as aulas de fundamento A todas. gente precisava só de uma revisãozinha básica, assim, rápido. Só pra Professora, a minha pressão Entendi. normal é 9/6. Então, sua pressão 9/6, você é o quê? Uma... Eita, cara, esqueci. gente, ó, Eu tava prestando atenção que você falou tanta coisa que eu acabei não pegando direito. você é hipotensa, mas você se sente bem com esse valor dessa pressão, igual a minha. A minha é 10/6. Eu sou fora do A padrão minha do Ministério também. da Saúde, né? Eu tenho uma pressão o quê? Baixa, mas eu me sinto bem A com minha esse também. valor. Entendeu? A minha é super baixa, assim, também. Professora, mas eu quando eu sinto tava grávida, a minha era 8/6. Então, E eu é tava pressão de super criança. bem. A minha gestação toda também foi 10/6. Tempo As todo. pessoas perguntavam se eu tava passando mal. Eu, claro que não, tô ótima. É Uma único. pressão E bem olha baixa. E olha que meu pai e minha mãe são hipertensos. Então, Hipertensos. tipo, a minha pressão é baixa. O meu pai, ele é hipertenso, né? Meu pai, ele é hipertenso, minha mãe é diabética. Então, o que acontece? Cada indivíduo, ele acaba sendo único e os seus valores pressóricos, né, vai ser de acordo, né, com o seu físico, de acordo com a sua estatura. Então, isso é muito relativo, mas pelo Ministério da Saúde, o valor normal é 120/80. Então, cada indivíduo, lembrando, ele é único e cada um vai ter o seu valor da sua pressão arterial aí diferenciado, tá? Cada um vai se sentir bem com o seu valor. Mas, colocando no quadro do Ministério da Saúde, ou você vai ser hipertenso, ou você vai ser hipotenso, ou você vai entrar como padrão aí normal, tá? Causas para a hipertensão. Aumento da resistência vascular, né? É quando o coração ele começa a bombear sangue com mais frequência por alguma disfunção. O cérebro manda mensagem para o coração porque ele precisa ser oxigenado. Então, o coração ele vai bater muito mais forte, aonde a sua resistência, né, vascular, ela vai acabar sendo o quê? Aumentada por conta do fluxo de sangue que ele está o quê? Acelerado. Então, esse fluxo vai ser muito mais intenso, é o que vai fazer com que acaba se tendo aí esse aumento, né, da vasculatura, né, que são essa resistência dos vasos. Se por um acaso o paciente ele tiver uma placa de ateroma, né, que são as gorduras que acabam sendo localizadas nas carótidas, por conta desse fluxo sanguíneo, então eu tenho aqui um trombo ou um êmbolo que ele fica aderido na parede do vaso. Então, é como se eu tivesse um fluxo maior, né, por onde vai passar o sangue, aonde tem essa obstrução, por fluxo estar muito intenso, esse trombo ele se desprende, é onde ele vai direto aí, né, para o cérebro, ocasionando um AVC hemorrágico, tá? Alterações hormonais, problemas renais e fatores emocionais que a gente acaba sabendo que acaba influenciando também, tá? Sinais e sintomas da hipertensão. Cefaleia, que é isso? Dor de cabeça. Dor de cabeça Dor de cabeça. intensa. Isso. Tontura, alteração, né, visual. Então, quando você tem aí uma hipertensão, automaticamente você acaba tendo essa alteração visual, tá? Náuseas, se a gente perceber alguns pacientes, quando eles estão com a pressão muito alta, ele pode, né, ocasionar aí até um quadro de êmese, né? Ele acaba vomitando, tá? Desconforto respiratório, lembrando que seu coração ele está acelerado, então automático, se o coração ele está acelerado, ele pode desenvolver o quê? Uma brade ou uma taquicardia? Taquicardia. Uma taquicardia, né? Porque o coração ele está acelerado, tá? Acelerado. E elevações dos níveis pressórios, né? Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Isso aí são os sinais vitais, né? Então, ele vai acabar tendo alterações nos seus sinais pressórios. Então, quando uma coisa ele está, né, com algum problema, automaticamente os sinais vitais ele acaba sendo alterados por conta disso, tá? Ai, peraí, que o negócio fechou aqui para mim. O que aconteceu? Tá aparecendo para vocês o slide? Tá aparecendo o slide? Sim, professora. Tratamento. Isso, tá. Adequação, né, da dieta hipossódica.
Quando eu falo hipossódica, eu penso em quê? Ou sódica? Sal, menos sal. Menos sal. Baixo né? sódio. Isso. Hipo significa baixo. Medicamentos. Ah, é comida que está sem sal. Tem que ser, né? Medicamentos é de acordo com o cardiologista, é de acordo com o que ele vai prescrever, as medicações, o horário, tudo bonitinho. Controle da obesidade. Cuidados de enfermagem. Aferir sinais vitais com ênfase na pressão arterial. Controle da diurese. Então, toda vez que vocês perceberem que o paciente está com um pico hipertensivo, né, que a pressão arterial dele está elevada, pode ser até os familiares, Kailane, seus pais, né? Então, é só beber bastante água. Claro que eles vão estar utilizando um diurético. Se ele é hipertenso, eles fazem medicamentos de controle que eles precisam estar utilizando todos os dias. Mas, por alguma aventura, acabou apresentando, não tem tanta necessidade de ir ao médico e percebeu que a pressão está alta, o importante é que esse paciente ele beba bastante água e que ele faça o quê? Ele elimine isso. Então, isso vai ajudar bastante. Então, toda vez que o paciente ele faz um pico hipertensivo, ele precisa urinar. É muitas das vezes onde é colocado no soro, acaba administrando medicações diuréticas e esse paciente ele acaba indo ao banheiro. Tanto que eles fazem o uso, né, de diurético todos os dias, uma vez por dia, porque é importante estar eliminando, tá? Observar... Professora, tem isso de comer doce ou salgado para diminuir ou aumentar a pressão? Então, vamos lá. Quando o paciente ele faz uma hipotensão, o que está faltando para esse paciente é uma oxigenação. Não está chegando oxigênio no seu cérebro, né? Para poder ter esse retorno, o que eu preciso fazer com o paciente? Que eu sei que ele é hipertenso, ele está fazendo uma hipotensão. O que eu preciso fazer com esse paciente? Quem sabe? Fazer a pressão dele aumentar? Para poder, pelo menos, oxigenar o cérebro, tá retornando aí, para equivalente, pelo menos, um pouquinho de nível de consciência. Vamos lá, Kailane. Eu não entendi, não. O paciente é hipertenso, mas ele está com a pressão baixa, é isso? Não, ela quer saber das duas. O que se faz quando ele tem uma hipotensão e uma hipertensão, não é isso, Kailane? Isso. Não foi a pergunta que você me fez? Isso. Tá, vamos lá. Kailane, que Deus proteja sempre seus pais. Mas vamos lá, numa emergência. Sua mãe ou seu pai desmaiou, né? Você sabe que eles são hipertensos. Então, ele desmaiou por falta de uma oxigenação. O que você vai fazer de imediato? Além de levar para o hospital depois. Mas antes disso, o que você pode estar melhorando para os teus pais logo de imediato? Tem que fazer oxigenar o cérebro, certo? O que você vai fazer? Fazer o sangue. Eu não sei, professora. O que você vai fazer? Você vai deitar os seus pais, né? E vai elevar os membros inferiores para poder ter esse retorno venoso. Quais são os nossos órgãos nobres? Quais são eles? Coração. Rins, coração e pulmão. Então, o que vai acontecer? Quando está faltando oxigênio, ele vai privar, né, os órgãos nobres, vai deixar de oxigenar. Então, para poder ter esse retorno mais rápido, né, porque ele fez uma hipotensão, então o seu coração está batendo lentamente, ele não está no tempo certo, então ele está o quê? Lento. Opa, eu não posso forçar demais esse coração. Então, até chegar o sangue oxigenado em todo o nosso corpo, que é a parte inferior, que é a parte mais longa, e eu preciso oxigenar o meu cérebro muito mais rápido, o cérebro desse paciente, então, eu preciso do meu retorno venoso muito mais rápido. Eu vou elevar os membros inferiores, boto o paciente deitado realmente a zero, tá? Paciente deitado a zero, e eleva os membros inferiores, porque ele precisa ser o quê? Oxigenado. Bom, o paciente ele fez um pico hipertensivo, né? A pressão está muito alta e precisa retornar. Só que quando o paciente ele tanto faz hipo ou quanto ele faz hiper, a gente precisa saber se esse paciente está com níveis de consciência preservado. Professora, coloca sal, dá açúcar, dessas coisas? Não, gente. Quando o paciente ele é hipertenso, né? Quando ele sabe que ele tem problemas de pressão arterial, ele vai utilizar as medicações. Feito um pico hipertensivo, pega ali aquela medicação
coloca debaixo da língua para poder ter uma ação muito mais rápida, né? Porque a nossa mucosa, ela é vascularizada e dá tempo de você chegar até o hospital. Paciente, quando ele faz pico hipertensivo, né, que vai a 20, a 21, a 22, né, a probabilidade, né, de romper um dos vasos, se ele não for tratado muito rápido, pode, muitas das vezes, levar até o óbito. Lembrando que um AVC hemorrágico, a gente tem até 3 horas para poder tentar, talvez, não deixar sequela. Então, esse paciente, ele precisa, né, ser levado imediatamente, né, a uma unidade de emergência para ser tratado o quanto antes. A hipotensão, a gente até consegue, né, elevar um pouco os membros, né, dando esse retorno venoso, porque o que está faltando ali é a oxigenação, e o paciente ali, ele vai voltando ao seu estado normal. Agora, a hipertensão não, a hipertensão ela é muito mais grave por conta disso. Professora, o meu colega de plantão, ele já teve pico hipertensivo de madrugada, no meio do plantão. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que tinha que fazer. Mas, assim, ele tomou as medicações, mas eu acho que o problema era porque ele tinha que ajustar a medicação que ele tomava. Não tava, tipo assim, estava no tempo de trocar, alguma coisa assim. Então, e aí, ele ainda não tinha ido ao médico, e aí estava acontecendo isso sempre de madrugada. Eu ficava, meu Deus, pensando que ele ia ter um treco. Eu não sabia o que fazer. E homem é um pouquinho mais assim para ir para médico, né? Ele estava dentro de um hospital, ele não queria ser consultado. E eu não sabia, eu ficava sem ação, porque ele estava passando muito mal, e a gente via que ele estava passando muito mal e não conseguia fazer nada. Muito ruim. A pressão, ela realmente ela é muito grave, né? Então, precisa ter o controle relacionado a isso. Então, é onde são utilizadas as medicações, né? Que elas são utilizadas todos os dias. E a pressão alta, gente, ela literalmente mata, tá? Então, tem que tomar muito cuidado por conta disso, tá? Oi? Se a senhora trabalha no PSF e vem uma cliente e você verifica a PA dela que está 19, você manda ela ir para casa e procurar uma emergência, que ela vai no posto sozinha. E aí? Então, PSF subentende que tem pelo menos essas medicações que são dadas de graça, né? Eu, como profissional, tem médico no PSF, né? Eu vou estar orientando a mesma, né? Que faça uso da medicação, pelo menos poder abaixar aquele valor, né? Dessa pressão dela. Naquele momento. E naquele momento ali. E encaminhá-la, ela ir realmente uma emergência a partir do momento em que eu vejo que hemodinamicamente ela esteja estável ou com alguém responsável poder estar levando ela. Mas ela estava sozinha, uma senhora de 70 anos. Tu verifica a PA e está com 19 alta. Imagine. Já fizeram isso com a minha sogra. Não, imagine, gente, uma senhora de 70 e poucos anos, você fala para ela, olha só, você tem que ir para casa ou tem que ir ao médico, a sua pressão está muito alta, né? Não sei como é que ela não infartou ali. Que profissional é esse? Professora, e sobre colocar gelo ou algo bem gelado na nuca para ajudar a pressão a baixar, isso é verdade? Então, quando a gente coloca gelo, né, a gente está fazendo ali uma vasoconstricção, né? A gente está fechando aquilo ali. O ideal realmente, né, quando a gente tem, é realmente fazer uso das medicações. Agora, quanto ao gelo, né, quanto ao algo gelado, eu confesso para você que eu nunca ouvi falar, mas eu posso estar vendo sobre o assunto, tá? Até porque se eu tenho uma pressão, né, ela está elevada e eu faço uma vasoconstricção, porque a função do gelo é diminuir, eu vou estar prejudicando muito mais esse paciente. Concorda comigo? Sim. Tá? Então tem que ser pensado. O nosso tempo ele vai acabar, tá? A gente vai para o intervalo, depois nós voltamos, tá?